Há milhares de anos, nós seres humanos somos os animais que dominam a Terra, ou achamos que dominamos. Mas se eu disser que estamos bem abaixo dessa cadeia, você acreditaria? Talvez por termos uma capacidade de raciocínio e inteligência acima de qualquer outro ser vivo, nós achamos que temos poder absoluto sobre todos os outros seres viventes. Porém, não é bem assim. Nosso ego é tão bem alimentado que às vezes não enxergamos que podemos ser tão fracos e ao mesmo tempo destrutíveis para o mundo em que vivemos. Fala, seus caçadores do fim do mundo, eu sou o Fábio e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de continuar, já deixa seu like, já se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo para esse canal crescer como uma borboleta. Já fiz cagada, vambora! Você sabe qual é o animal mais forte do planeta? Talvez você pode pensar no elefante, na baleia, ou em um gorila, e até mesmo em um leão. Mas se compararmos o tamanho em relação à força suportada por um indivíduo, todos esses que eu te falei ficam no chinelo diante do ácaro aribatídeo. Este ser minúsculo é definitivamente o mais forte do mundo. Isso porque a resistência não é apenas medida pelo peso que ele consegue levantar, mas é necessário considerar o seu peso, tamanho e o seu potencial. O ácaro é um ser milimétrico que está presente em quase todos os lugares, mas o impressionante é que eles são capazes de resistir a uma tração de até 1180 vezes o seu próprio peso, que seria equivalente a um ser humano puxando 82 toneladas. É peso demais, que equivale o que pesa 82 toneladas mesmo? É pesado pra caralho. Mais rápido do mundo. Vários animais poderiam levar esse título. Talvez o guepardo, com seus incríveis 115 km por hora. Ou quem sabe o peixe agulhão-vela, ultrapassando os 100 km por hora. Mas nenhum desses é páreo para o falcão peregrino. Ele é uma ave de rapina diurna, de médio porte, que pode ser encontrado em todos os continentes, exceto na Antártida. A espécie prefere habitar zonas montanhosas ou costeiras, mas também pode ser encontrada em grandes cidades, como Nova York e até São Paulo. O falcão peregrino mede entre 38 e 53 centímetros e pesa em média de 0,6 kg a 1,5 kg. O falcão peregrino é um caçador solitário que ataca outras aves, em geral pombos ou pássaros da mesma estatura, que as abatem em pleno voo. É considerado o animal mais rápido do mundo quando dá o seu rasante atrás de suas vítimas. A velocidade do seu mergulho pode chegar a atingir 320 km por hora. É uma pancada que eu vou te falar, viu? O mais perigoso do mundo. Esse título não vai para nenhum carnívoro da África ou algum réptil da Amazônia, mas ficando em primeiro lugar nesse ranking com apenas 3 milímetros no mínimo, o mosquito se tornou o ser vivo mais perigoso do planeta, devido à grande quantidade de mortes a cada ano, atribuída a vários patógenos transportados por vários dos mais comuns de 3.000 espécies em todo o mundo. Nada nesse mundo mata mais que mosquito. Nada. Os insetos irritantes, principalmente os do gênero Aedes, Anopheles e Culex, são os principais vetores de doenças como malária, chikungunya, zika vírus, encefalite, elefantise, febre amarela, doença do Nilo Ocidental, dengue, febre amarela, não sei se eu falei febre amarela, quase que falta dedo, né? Atingindo coletivamente milhares de pessoas e matando cerca de 725 pessoas a cada ano. Segundo pesquisas da OMS, mais da metade da população humana está atualmente em risco de doenças transmitidas por mosquitos. Você sabe como que essas pragas encontram a gente de noite quando tá dormindo? Eu vou te contar, mas antes, se você não sabia dessa informação, eu acho que eu mereço um like por isso. Eles são atraídos pela temperatura do nosso corpo e pelo CO2 que exalamos. Ou seja, se tá vivo tem mosquito, se respira tem mosquito. Para não ter mosquito é só morrendo ou passando repelente, mas mesmo assim ainda tem uns que chupa. E por falar em chupar, quem chupa o sangue é só a fêmea, porque ela precisa dele para produzir os ovos. Nossas melhores ferramentas para prevenir a infecção estão no uso de repelentes de insetos, ricos em ingredientes ativos como o DET. DET, para quem não sabe, é um composto químico criado especificamente para repelir insetos. Ele foi criado pelo exército americano em 1946. E a picardina, também um composto químico para a mesma finalidade, porém derivada da pimenta. No Brasil, o mais comum é o mosquito da família Aedes, que se cria em áreas de água suja e parada. Então nem preciso falar dos cuidados essenciais, né? Na verdade precisa, mas eu não vou falar porque quase ninguém dá a mínima mesmo. Só vai ligar quando já tá lá no hospital.
o mais importante do planeta. Eu poderia citar vários animais que são importantes para o mundo, mas não. Hoje eu vou citar um animal que, se não existisse o mundo que nós conhecemos hoje, talvez não existiria realmente. São as abelhas. Quando falamos em abelhas, rapidamente podemos pensar em duas coisas: mel e ferroadas. Mas se eu te disser que a função delas vai muito além do mel e da cera? Esses insetos são muito importantes para a polinização dos vegetais. E meu cabelo tô adorando. O problema é que poucas pessoas sabem da importância indispensável das abelhas para o mundo, e que é uma dura realidade. Elas estão desaparecendo e nós humanos, como sempre, somos os principais responsáveis por isso. Uma frase atribuída a Einstein dizia que, segundo ele, se as abelhas desaparecessem, a humanidade só sobreviveria por mais 4 anos. Mas isso foi lá na primeira metade do século 20. Porém, hoje, nossas chances são muito menores caso isso aconteça. Esse é um problema global. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de colônias de abelhas caiu 52% entre os anos de 1957 e 2017. E no Brasil não está diferente não. Apicultores encontram cada vez mais abelhas mortas por aí. Pesquisadores descobriram que a redução do habitat das espécies e os agrotóxicos são alguns dos fatores que estão dizimando esses animais. Mas o que poderia acontecer se caso as abelhas desaparecessem? É melhor se despedir de algum dos seus pratos preferidos ao se deparar com essa resposta. Uma consequência mais imediata desse cenário seria o desaparecimento de produtos como o mel e a cera, é lógico. E também não podemos esquecer do própolis, que se origina da seiva de várias espécies de plantas e é usada pelas abelhas para proteger a colônia contra micro-organismos e doenças. Esses produtos são utilizados em diversas indústrias. Além do setor alimentício, o mel também é usado para a produção de cosméticos e de medicamentos. Já a cera, apesar de não ser usada como alimento, também serve de matéria-prima para cosméticos e remédios. O própolis, por fim, tem a função medicinal para os humanos e é ingrediente de remédios. Mas afinal, o que aconteceria de fato se acabassem as abelhas? É simples, porém seria catastrófico. Falta generalizada de alimentos em geral. Alimentos em geral. Tá meio redundante isso aí. Pleonasmo. A agricultura, por exemplo, seria diretamente impactada com a não existência desses insetos. E isso vale especialmente para o cultivo de vegetais destinados à alimentação. De acordo com a Organização das Nações Unidas, para a alimentação e agricultura, das 100 principais espécies de vegetais usadas como base para a alimentação no mundo, 71 delas são polinizadas pelas abelhas. Curiosamente, os agrotóxicos usados na agricultura são uma das principais causas do desaparecimento de abelhas e também de outros insetos com a mesma função polinizadora. Um dado interessante e revoltante ao mesmo tempo é que o fipronil, muito usado em lavouras no país, foi dado como responsável pela morte de centenas de milhões de abelhas no Rio Grande do Sul. O desequilíbrio ambiental não seriam apenas os humanos a sentir falta das abelhas. Elas ajudam a polinizar vegetais que produzem frutas que alimentam outros animais. Além de impactar animais silvestres, a pecuária seria afetada. Afinal, como produzir ração para o gado, não é mesmo? O processo de extinção de várias espécies seria acelerado, diminuindo consideravelmente a biodiversidade do planeta. Agravamento de problemas climáticos, com uma polinização deficiente, poderia impactar o bom crescimento de vegetais. É por isso que essa é uma situação ignorada, porém preocupante, porque ter menos insetos significa ter menos plantas, que por sua vez significa mais aquecimento global, que acaba afetando diretamente a biodiversidade do planeta e o ciclo de destruição se inicia. Ah, e por falar em chupada? Não, chupada não. Não, chupa. Oi, mãe. Tá, mas já vou, calma aí. Malária, dengue do vírus. Não, dengue do vírus. Não, dengue do vírus. Não, vírus do vírus. O que pesa 82 toneladas? 82 toneladas? O que pesa 82 toneladas? Ah, 13 elefantes! Mesma coisa de puxar 13 elefantes. O bichinho lá aqui, grandão. Se nós fosse ele, era 13 elefantes, né? Puxava. No braço. Micróbio lá aqui. Sejam muito, mais muito. Não, pera aí. Fechou na franja. Tem que. Pode deixar. Agora vai.